Então hoje eu quero falar com você sobre esperar. Nós sabemos o que é esperar? Sabemos o que é esperar no Senhor? Esperar na palavra que Deus nos deu? Você sabe que muitas vezes hoje a gente vê que as pessoas não sabem esperar o tempo de Deus, esperar na promessa, na palavra, esperar em Deus para alcançar muitas vezes aquilo que elas desejam. Vamos ler o versículo 49, Salmo 119, 49. Eu quero que você leia com o pastor o que diz a nossa Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, todo mundo junto, como é que diz? Lembra-te da palavra, olha o que diz a Bíblia, dada ao teu servo. Então Deus deu uma palavra para o Davi. Muitas vezes Deus nos deu uma palavra, uma promessa, usou o pastor, um obreiro, pregador, alguém, seja pela televisão, às vezes Deus nos deu uma palavra, em muitas situações, nos deu uma promessa, algo que Ele disse que iria fazer. Agora olha o que o salmista diz, 49, lembra-te da palavra dada ao teu servo. Agora leia o final do versículo, na qual me fizeste, ele fez o que, pessoal? Esperar. Você sabe que muitas vezes Deus nos faz esperar. Deus fez o salmista esperar. Deus deu uma palavra, Deus deu uma promessa, Deus falou com ele. E Deus fez o salmista esperar. A pergunta que eu faço hoje é sobre o que nós vamos falar. Você sabe esperar? Você sabe o que é esperar em Deus, esperar na promessa, na palavra que Deus te deu? Nós, hoje em dia, eu tenho percebido o quanto as pessoas, elas não sabem esperar. Normalmente as pessoas querem tudo para ontem, querem tudo para o agora, para o já, para o amanhã. Eu não quero para daqui uma semana, um mês, um ano. As pessoas querem tudo muito rápido, porque nós somos a geração onde tudo está na palma das nossas mãos. Onde você, usando o seu celular, seu smartphone, você entra na internet, bota num site de pesquisa, pergunta quase tudo para aquele site e praticamente em poucos segundos aquele site dá uma resposta. Sobre qualquer coisa que você quer saber, sobre um chá, uma doença, uma dor, um carro, sobre isso, sobre aquilo, sobre não sei o que, você vai ali, pergunta, ele te dá a resposta. Hoje em dia é tudo mais rápido, tudo mais fácil, que as pessoas hoje elas não querem esperar, elas não querem mais ter que aguardar. Nós temos muitas informações e todos os dias somos bombardeados por uma série de informações. Você quer saber uma notícia, você vai ali na internet, entra no Facebook, na página daquele jornal, e você já pega várias notícias, já pega isso, já pega aquilo. Então nós somos uma geração que parece que desaprendeu a esperar. E Deus fez o salmista esperar. Deus chegou para o salmista e falou para ele que ele deveria esperar. Deus deu para ele uma promessa, Deus deu para ele uma palavra e Deus fez ele esperar. Por que eu vejo que as pessoas hoje em dia parece que elas não sabem esperar? Porque se a oração da pessoa não é respondida, quando ela abre os olhos, quando ela terminou de orar, sabe o que ela faz? Ela não espera, ela vai orar de novo. Porque ela quer que aconteça agora, tem que ser agora tem que acontecer o que eu estou falando com Deus. Deus tem que fazer, Ele tem que abrir a porta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar aquela conta, Ele tem que me mandar o dinheiro agora, Ele tem que fazer. Então as pessoas elas não sabem esperar. Se ela acabou de orar, ela abriu os olhos, não aconteceu nada, vou orar de novo, a dor de cabeça ainda está aqui, a dor no braço ainda está aqui, o mal ainda está aqui. Ou seja, ela quer tudo para o agora, para o já. Sabe que a gente tem que começar a entender que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, e muitas vezes Deus vai nos fazer esperar. Às vezes, se as coisas não acontecem no nosso tempo, eu já estou partindo para outra já. Não aconteceu no meu tempo, eu não tive a resposta que eu queria na hora que eu desejava, eu já estou partindo para outra, já estou dando tchau e já estou abandonando tudo. A gente vê muito isso. Às vezes a pessoa chega na igreja, pastor, eu quero ser um obreiro. Se o pastor não chamar a pessoa agora, já não der o uniforme, não botar para trabalhar, não, já estou indo para outra igreja, porque lá amanhã eu já sou obreiro. Só que às vezes a gente faz aquela entrevista básica. Você é batizado nas águas? Você é batizado no Espírito Santo? Você é casado? Diz a pessoa, não, pastor, eu não sou. Olha, irmão, então primeiro você tem, não, então eu estou indo para lá, porque lá não preciso ser casado. Então, as pessoas elas não querem esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento certo. O salmista estava dizendo, Deus me deu uma promessa, e Ele me fez esperar. Você sabe que Deus foi lá e ungiu Davi como rei, para que ele fosse o próximo rei. Deus foi lá e colocou unção. Unção significa capacidade, chamado. Então Deus ungiu Davi, mas o Davi não estava no outro dia sentado no trono reinando, ele levou 10 ou 15 anos para se tornar o rei de Israel. Pastor, por que Deus me faz esperar? Talvez por 2 motivos mínimos, podem ter muito mais.
Primeiro motivo mínimo que Deus pode me fazer esperar. Por que Ele me dá uma promessa e me faz esperar? Ele me dá uma palavra e me faz esperar. Primeiro motivo, eu vou falar de dois mínimos. Podia falar de tantas coisas. Primeiro, para preparar você. Ele me faz esperar, porque durante o tempo de espera, é o tempo que muitas vezes Deus vai usar pessoas, situações, lugares, circunstâncias, e Ele vai nos preparar, para nos colocar onde Ele prometeu, para nos colocar onde Ele falou que colocaria. Ele unge o Davi. 15 anos depois, mais ou menos isso, o Davi se torna rei. Nesse período, houve um tempo onde o Davi foi preparado para ser o melhor rei que Israel teve, para se tornar o homem segundo o coração de quem? De Deus. Mas que deixa hoje em dia as pessoas não sabem esperar. Então o mínimo que Deus me faz esperar é para me preparar. Segundo, o mínimo, poderia elencar várias coisas aqui para você, vários pontos. Segundo, no mínimo, Deus nos faz esperar por quê? Porque o tempo é o maior teste para quem só quer um cargo e para quem realmente quer servir a Deus. O tempo é o que mostra quem só queria uma posição e quem realmente é servo. Porque quem realmente é servo vai esperar o tempo que tiver que esperar no Senhor. Então a gente tem que aprender a esperar. Se a minha oração não foi ouvida, eu já vou unir a fé com o irmão, vou chamar mais 100 pessoas, vou mandar o WhatsApp para 50, porque eu acho que todo mundo orando junto, a gente dá uma pressionada no céu e a resposta chega, porque eu quero agora. E assim somos. A gente não aprendeu a esperar em quem? Em Deus. Esperar na promessa, deixar Deus trabalhar, confiar em Deus. Sabe que às vezes chega o jovem, pastor, eu quero namorar com fulano de tal. Às vezes eu digo assim, vamos fazer um combinado então? Vocês vão ficar 1 mês sem se falar, sem conversar de nenhuma forma, só falar na igreja, por nenhuma rede social, por nada. E vocês vão orar durante 30 dias. Pensa comigo, você vai orar 30 dias para a decisão mais importante da sua vida. Na minha opinião, a decisão mais importante da sua vida é com quem você vai casar, depois de aceitar Jesus. Porque você pode escolher a profissão que você quiser. Vai ser um fracasso se você casar com a pessoa errada. Você pode fazer a faculdade que você quiser, ter o dinheiro que você quiser, o trabalho que você quiser. Vai ser um fracasso se quando você voltar para dentro de casa, você escolheu a pessoa errada para você, que tem um gênio completamente diferente do seu, uma criação completamente diferente da sua, e os dois são meio às vezes orgulhosos e ninguém quer mudar. Vai ser um casamento bem difícil. Então às vezes eu falo, olha, você vai orar 1 mês, não vai falar com a pessoa durante 30 dias, irmão, 30 dias passa rápido ou não passa? 30 dias passa voando. Você vai ficar orando, falando com Deus, pedindo palavra, direção, se é a pessoa certa. Eu sempre digo, peça, que não há nada em oculto que não vai ser. Eu sempre digo isso, antes de casar é hora de orar, dizer, Deus, não tem nada em oculto que não vai ser revelado. Eu quero que o Senhor me mostre tudo que tu tem que me mostrar dessa pessoa. Me revela tudo. Porque quando a gente está apaixonado, a gente só enxerga as coisas boas, vai enxergar as coisas ruins depois que está casado. Então eu já digo, já ora e diga, eu quero saber todos os defeitos, Deus me mostra tudo. Por quê? Porque eu sei com quem eu estou casando. Eu sei a escolha que eu estou fazendo e eu posso tomar uma decisão. E às vezes você chega para o jovem e fala para ele, olha, você vai orar 30 dias. Não, pastor não gosta de mim, proibiu no meu namoro, estou saindo da igreja. Irmão, a pessoa está tomando a decisão mais importante da vida dela, ela não quer esperar. Ela quer fazer as coisas no tempo dela. E é isso que nós temos que aprender. Leia de novo 49, vamos lá. Salmo 119, 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo. E olha o que o Davi falou, o salmista aqui, né? Na qual me fizeste esperar. Deus fez ele esperar. Às vezes Deus nos fará esperar. Para quê, pastor? Talvez para nos mostrar que Ele é Deus e para nos colocar no nosso lugar. Não somos Deus. As coisas não acontecem quando queremos, no nosso tempo e na nossa hora. E às vezes Ele nos faz esperar somente para mostrar que Ele é Deus e que nós temos que nos colocar no nosso lugar. O servo, as coisas não são como ele quer. O servo só tem uma função: obedecer o Senhor. E às vezes Deus nos fará esperar para mostrar que Ele é Deus, que o tempo pertence a Ele, que as coisas acontecem como Ele deseja e não como nós queremos. E para nos colocar no nosso lugar, nos mostrando que temos que aprender a ser servo. Vamos lá no 2 Pedro capítulo 3, eu quero te mostrar o que o apóstolo falou sobre o tempo de Deus, nos mostrando que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então nós temos que aprender a confiar no tempo de Deus. 2 Pedro capítulo 3. Então às vezes Deus nos faz esperar. Às vezes Deus vai nos fazer esperar.
Tem pessoa que é assim, se não é no meu tempo, estou partindo para outra. Estou saindo daqui, estou indo para lá, estou fazendo isso, estou largando esse emprego. Se eu não ganhar promoção na hora que eu quero, a gente tem que entender que não é no nosso tempo. Confie em Deus. 2 Pedro 3. Vamos todo mundo junto? Todos acharam? Versículo 8. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Leia com o pastor o 8. Mas, amados, olha o que diz o versículo 8. Não ignoreis uma coisa. O que nós não podemos ignorar, a igreja? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós. E 1000 anos para nós, para Deus, é como um dia. Então vamos ler de novo? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que o Pedro quer falar? Ele quer mostrar para mim e para você que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não quer dizer literalmente 1000, mas ele quer falar que o tempo dele é diferente do meu, é diferente do seu. Que o tempo dele não está dentro do nosso tempo, que Deus está fora do tempo. Que Deus faz as coisas quando Ele vê que é o momento certo. E uma coisa que você tem que entender, que a Bíblia está dizendo que o tempo de Deus é diferente. Mas você tem que entender uma coisa, que não é só o tempo de Deus que é diferente, o seu tempo é diferente do tempo de outra pessoa. Ah, mas o fulano com tantos anos casou e eu já estou com 28 e não casei. Irmão, cada um está dentro do seu tempo. O importante é que você esteja no tempo de Deus, porque o dele é perfeito. Talvez o tempo de Deus para o João era aquela idade, para a sua é outra. E a gente tem que parar de olhar para o João, para a Maria, mas o fulano já tem carro, mas o fulano já tem isso, mas o fulano já fez a faculdade. Tá... Calma. Você tem que viver dentro do tempo que Deus tem para ti. E às vezes o tempo que Deus tem para você vai ser diferente do tempo e da forma que o irmão vai conseguir as coisas dele. Talvez ele consiga com uma idade menor que a nossa, mas era o tempo que Deus tinha para ele. E se foi o tempo de Deus, é perfeito. Pastor, mas comigo eu já tenho a idade tal. Esqueça. Pare de se comparar e de olhar para a vida dos outros e com quanto tempo os outros conseguiram. Eu não sou os outros. Eu quero viver o tempo que Deus tem para mim e alcançar o que Deus tem para mim no momento que Deus tem, como um momento exato, porque o tempo de Deus é perfeito. E é isso que eu tenho que viver. Não no meu tempo, não no tempo do outro, me comparando que o outro chegou, que o outro conseguiu, que o outro conquistou. Eu não quero viver nem no meu tempo e nem no tempo do outro. Eu quero viver no tempo perfeito que Deus tem para mim. Para que Ele consiga as coisas na hora e no momento perfeito que Ele tem para a minha vida. Então Pedro está dizendo, o tempo de Deus é diferente. Nós temos que parar de nos comparar e entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. As coisas não vão acontecer no nosso tempo, mas permita que elas aconteçam na sua vida no tempo de Deus. Não force nada, não exagere em nada, não desista de nada. O salmista está dizendo, o Senhor me deu uma palavra e o Senhor me fez esperar. Temos que aprender a esperar. Eu sei que hoje é tudo mais fácil, o celular já está na mão, as informações são muito rápidas, as coisas andam. Às vezes as pessoas antigas dizem, na minha fase, quando eu tinha essa idade, não era assim. Porque hoje as pessoas estão acelerando as coisas e fazendo com que as coisas apareçam antes do tempo. A Bíblia chega a dizer, não desperte o amor antes do tempo. Então Deus quer falar que tem um tempo certo para que isso seja despertado na nossa vida. Vamos em Provérbios capítulo 20. Pastor, mas nós conseguimos acelerar as coisas? Sim. Às vezes aceleramos algumas coisas até demais. E quando nós aceleramos e conseguimos algumas coisas fora do tempo de Deus, fora da vontade perfeita de Deus, quando conseguimos as coisas fora do tempo da vontade perfeita de Deus, lá na frente, nós vamos acabar botando fora por termos conseguido antes de estar preparado. Por que Deus me faz esperar? Porque uma das coisas que o tempo e Deus fazem, Deus faz usando o tempo, é preparar você. Por isso que às vezes parece que está demorando, mas não está demorando, o tempo de Deus é perfeito. E uma coisa que eu vou te dizer, não importa o quanto Deus te ame, Ele vai fazer as coisas no tempo dele. Porque Deus não é igual ao pai humano. O pai humano, ele confunde o afeto com a educação. E às vezes ele deixa o amor falar mais alto do que a razão dele e educa o filho de forma errada. Antecipando coisas que ele não deveria. Quebrando a palavra dele com o filho, ensinando de forma errada. Deus não é assim. Deus é o pai perfeito. Você sabe que Deus amava o Lázaro. Ele até chorou quando ele viu o lugar onde o Lázaro estava. A Bíblia diz que ele amava a Marta. A Bíblia diz que ele amava a Maria. Você sabe que essas duas
no capítulo 11 de João, mandaram chamar Jesus porque o Lázaro, a quem ele amava de Betânia, estava doente. Jesus largou tudo e saiu correndo? Sim ou não? Não. Deus tem o tempo dele. O Lázaro adoeceu, foi enterrado, depois de enterrado, 4 dias depois, Jesus chega. Por mais que Jesus amasse o Lázaro, por mais que Jesus amasse a Maria, por mais que Jesus amasse a Marta, ele não deixou o amor que ele tinha atrapalhar o plano dele de preparar eles para o milagre que ele iria fazer. Então Deus sabe fazer a diferença do que ele sente por nós e do que ele precisa fazer para o nosso melhor. Mas quando ele chegou, foi o tempo perfeito. A Marta pensou que ele estava atrasado. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Deus nunca se atrasa, ele chegou na hora certa, de não apenas curar, de fazer um milagre. Deixa Deus fazer as coisas, porque ele tem o tempo certo de realizar tudo. Às vezes nós antecipamos algumas coisas na nossa vida. Provérbios 20. A pessoa quer casar, você vai orar, confiar em Deus. Tem gente que sai atirando para todo lado. Parece uma metralhadora desesperada. Né? Parece uma metralhadora desesperada. Cada semana está conversando com uma pessoa diferente. Você vai antecipar e o final não vai ser bom. Provérbios 20. Não esqueça, tem problemas que é você que cria na sua vida, porque você quer antecipar o que lá na frente ganharia com a bênção de Deus. Provérbios 20, versículo 21. Lê com o pastor o 21, o que diz a Bíblia Sagrada? E entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o que diz o versículo 21? O seu fim não será bendito. Vamos ler de novo? E entrando-se apressadamente da posse de uma herança, ou seja, a herança é minha, já era meu, Deus já tinha aquele projeto para mim, só que eu entrei na herança antes do tempo, e tem a hora certa de receber o quê? A herança. Tem a hora certa de receber a herança, só que eu recebi antes do tempo. Aí a Bíblia diz, entrando-se apressadamente posse de uma herança no princípio parece que deu tudo certo, coisa boa, Deus está comigo, está abençoando. Quem disse? Deus não vai abençoar o que está fora da vontade dele. Aí diz, o seu fim não será o que, pessoal? Bendito. Deus está dizendo que ele não vai abençoar o fim disso, porque eu entrei apressadamente, eu tomei posse do que lá na frente ele teria, só que eu acabei antecipando. Não antecipe nada, aprenda a esperar. E é o que mais hoje em dia parece que os cristãos não sabem fazer. Se a oração não deu certo, ele acha que o pastor é fraco, que a igreja é fraca, que tem que pedir oração para 100 pessoas para Deus responder. Por que tem que pedir para 300? Não, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E manda para 50 orar por ele. Porque ele acha que quanto mais pessoas orarem, vai antecipar. Eu já orei. Eu tenho que aprender agora a esperar em quem? Esperar não é ficar de braço cruzado. Eu vou ficar servindo ele, vou ficar louvando ele e vou ficar agradecendo ele, porque eu creio que eu orei, eu creio que ele me ouviu e eu creio que ele está trabalhando. Então vou ficar agradecendo ele. Só que a gente criou uns hábitos, umas manias, e não estamos percebendo que não sabemos esperar. Dá para antecipar? O ser humano consegue antecipar algumas coisas, mas você já viu que a Bíblia diz que tudo que eu quiser antecipar fora da vontade, do plano de Deus, a Bíblia diz que no final não será abençoado. Faça tudo na direção, no plano perfeito e no tempo perfeito. Existe o tempo perfeito. Eu quero comprar tal coisa. Não é que eu vou orar e vou deitar na rede e vou esperar cair do céu. Eu vou fazer a minha parte, eu vou pesquisar, eu vou olhar, eu vou atrás, eu vou observando. A hora que Deus me tocou é a hora certa. Agora eu compro isso aqui. Agora eu compro aquele apartamento, eu compro a minha casa. Mas às vezes a gente antecipa, compra fora da vontade de Deus. Depois começa a se enrolar com a prestação, se enrolar com isso, ter problema aqui, ter problema lá. Fez a coisa, muitas vezes, fora da vontade de quem? De Deus. Não é que Deus não queria te dar, mas às vezes a gente antecipou. Não antecipe nada. Vamos no Isaías 40, e eu quero te mostrar que vale a pena esperar em Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Então guarda essa palavra de hoje. Aprender a esperar. E às vezes não sabemos esperar. Queremos tudo para o agora, para o ontem, para o já. E daí a gente começa a achar que Deus é mau, porque Deus não me responde. Eu acho que essa igreja é ruim, porque eu oro lá e não recebi resposta para a minha oração. Não, não é nada disso. A gente está perdendo esse entendimento do que é esperar. E às vezes vamos ter que esperar. Nem sempre Deus vai me responder quando eu quero. Isaías 40.
Todos acharam? 40, eu quero que você leia comigo o versículo 30. Aí diz o 30 assim, ó, ele começa falando dos jovens, eu já te explico por quê. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente, o que diz a Bíblia? Cairão. Por que ele está dizendo que o jovem vai se cansar? Porque o jovem ele é mais apressado. Ele não tem tanto tempo de vida e daí não tem tanta experiência, ele não sabe que algumas coisas demoram. Então a Bíblia está dizendo que o jovem ele vai cansar, por quê? Porque ele é apressado, ele vai correr, ele vai ficar afobado, ele vai querer, ele vai cansar de pedir e às vezes não alcançar. Porque muitas vezes Deus nos faz esperar. Falei que no mínimo por duas coisas. Primeiro, para te preparar. Segundo, porque o tempo separa quem queria só uma posição de quem realmente quer servir a Deus. Agora vamos lá. Aí diz o 31. Mas os que esperam no Senhor. O que diz a Bíblia? Renovarão as suas forças. Agora eu quero te explicar. Por que você anda cansado? Por que você anda ansioso, preocupado? Porque eu não estou esperando o Senhor. Quem espera em Deus não vai cansar. Quem espera em Deus não vai andar preocupado. Quem espera em Deus não vai andar ansioso. Se eu estou cansado, é porque eu não estou esperando em Deus. Eu estou cansado de tanto fazer força, de tanto me esforçar, de tanto usar o meu braço para alcançar alguma coisa. E eu cansei, porque eu fiz com o meu braço tudo que eu podia, e quando acaba a minha força, eu fico cansado. Por que a pessoa está preocupada? Porque ela está tentando resolver o que ela não tem poder. O que ela deveria falar com Deus e esperar em quem? No Senhor. Por que a pessoa está ansiosa? Porque ela quer resolver algo lá na frente, que não pertence a ela, ela não tem poder, capacidade para resolver aquilo. E por que ela está assim aflita, apavorada, cansa? Ansiedade e preocupação cansa, deixa você cansado, de tanto pensar, de tanto imaginar que solução, como eu vou fazer, de onde eu vou tirar, como eu vou ajeitar. Espera no Senhor. Quem está esperando nele não vai ficar cansado. E a gente tem que aprender a esperar. Esperar não é ficar de braço cruzado, é continuar louvando, adorando, agradecendo. Aí diz aqui, ó, mas os que esperam no Senhor, o que diz a Bíblia? Renovarão as suas forças, subirão com asas como o que, pessoal? O que a águia faz? Ela consegue voar acima da tempestade. Ou seja, os problemas estão ali, as circunstâncias estão ali, mas não me atingem. Porque eu estou esperando no Senhor e eu confio nele, eu não estou olhando para as circunstâncias, para o que está acontecendo. Eu posso orar, e a situação pode vir a piorar, mas eu vou ficar em paz, porque eu orei, e agora eu estou esperando em quem? No Senhor, porque eu sei que ele me ouviu, e ele vai me responder. E daí diz mais, renovarão, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E às vezes a gente está cansado, por quê? Porque não está esperando o Senhor, porque quem espera nele não cansa. Quem está esperando de forma certa não anda cansado. Isaías 64. Vai um pouquinho mais para frente com o pastor. E eu vou te mostrar como vale a pena esperar. Porque enquanto eu não estou esperando, significa que eu estou fazendo alguma coisa para que aconteça. Que eu estou fazendo alguma coisa para que o milagre chegue, a bênção venha e tal. Às vezes eu estou pedindo para todo mundo orar, porque eu acho que se tiver 100 orando, eu dou uma forçadinha no céu. Não funciona assim. Eu acho que quanto mais pessoas orando, mais rápido eu vou ser respondido, porque mais Deus vai ouvir. Não funciona assim. Às vezes Ele quer que eu espere. Isaías 64. E se você orar, com certeza, Deus vai ouvir a tua oração. E se for momento de esperar, não importa se tu orou sozinho ou se tu orou com 100, vai esperar. Não importa se tu orou uma vez ou se tu vai ficar orando 30 dias. Se for para esperar, nós vamos ter que esperar e aprender isso. Que não tem como forçar Deus, Ele é Deus. Isaías 64, versículo 4. E quem perde tempo somos nós, andando preocupados, sem dormir, roendo as unhas, ansiosos, chutando para tudo quanto é lado, fora da vontade de Deus, se machucando. Isaías 64:4, leia com o pastor que diz a Bíblia, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, e nem com olhos se viu um Deus além de ti. Leia com o pastor o que diz a Bíblia, vamos lá, que trabalha para aquele que nele espera. O que é esperar em Deus? É confiar e ter certeza que quando eu paro, que quando eu descanso, Deus está trabalhando por mim. Enquanto eu estou preocupado, eu estou lutando, eu estou aqui, eu estou esperneando, eu estou não sei o que, eu quero que aconteça no meu tempo, Deus está parado. Porque Deus só trabalha quando você aprender a esperar
aprender a confiar e aprender a descansar. E talvez é o que a gente desaprendeu, esperar em Deus. Queremos que tudo seja do nosso tempo, do nosso jeito e na hora que queremos. Não, não somos Deus. Ele é Deus. O tempo não pertence a nós. O tempo pertence a quem? A Ele. E eu tenho que aprender a descansar nele. A Bíblia está dizendo que quando eu espero nele, quando eu descanso nele, quando eu consigo ficar em paz nele, então a Bíblia diz que ele está trabalhando. E por que eu consigo esperar? Porque eu sei que eu orei. Eu sei que ele me ouviu. Não importa se nada mudou. Eu não vivo pela circunstância, eu vivo pela fé. Eu sei que eu orei, eu sei que ele me ouviu e agora eu vou descansar. Por que eu vou descansar? Porque eu sei que Deus trabalha para aquele que nele espera. E se eu esperar, ele trabalha muito melhor do que eu. Faça uma escolha. Continue cansado, continue ansioso, continue preocupado ou descanse e deixe Deus fazer o que você não pode fazer. Vamos ficar de pé. Quem entendeu, diga glória. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixe o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.